Vamos começar hoje, então, abrindo a Bíblia, em Números 9. Números 9, de 15 a 23. É um texto paralelo a Êxodo 40, que nós vamos ler depois. Vamos abrir Números 9. Hoje nós queremos falar sobre a nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Havia uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo. E nós queremos falar sobre esta nuvem, o que ela simboliza, os ensinos que esta nuvem nos traz. Muito interessante em todo esse estudo é que nada por acaso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus mandou que fosse feito, tinha um objetivo, tinha um ensino. E tudo apontava para Jesus. Tudo era para a glória de Deus, tudo glorificava a Deus, mostrava a soberania de Deus e apontava para Jesus. Tudo mostrava que sem Jesus é impossível chegar-se a Deus. Então vamos ler em Números 9, de 15 a 23. Diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. E por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Muito bem. Então nós lemos que no tabernáculo, vamos acompanhar aí pela apostila, no tabernáculo havia uma nuvem que pairava sobre ele. E ela tem muito a nos ensinar. O que uma nuvem poderia nos ensinar? Esta nuvem tem muito a nos ensinar. A nuvem indicava que Deus estava presente, guiando e protegendo o seu povo. Lá em Êxodo 13, quando o povo saiu do Egito, nós lemos que o Senhor ia com eles, representado por uma coluna de nuvem, que à noite se tornava uma coluna de fogo. Ela ia guiando e iluminando. Vamos abrir em Êxodo 13. É um estudo, então vamos acompanhar os textos bíblicos. Êxodo 13, 21 e 22. Diz assim: o Senhor
corria diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, quando o povo saiu de Israel, quando o povo foi liberto da escravidão e começou a caminhar pelo deserto, essa nuvem já estava lá, protegendo e guiando. Eu imagino que ela fazia sombra sobre o povo, deserto muito quente durante o dia, ela devia aliviar esse calor, e durante a noite o deserto é muito frio, e ela se tornava uma nuvem de fogo, provavelmente aquecia também aquela região. Então nós vemos que essa nuvem já estava desde lá, quando o povo saiu do Egito e estava caminhando no deserto. E Israel se encontrou encurralado entre o exército e o Mar Vermelho. Deus usou a coluna de nuvem e de fogo para não deixar que o exército se aproximasse do povo. Vamos ver em Êxodo 14, de 19 a 20. O povo saiu do deserto, nós conhecemos bem essa história. O povo saiu do Egito, o faraó se arrependeu e foi buscar o povo de novo para levá-lo à escravidão novamente. O exército de faraó estava lá. De repente o povo se viu encurralado. Atrás era o exército, forte exército, poderoso exército. Na frente era o mar. E era muita gente, crianças, idosos, bagagens, animais. E agora? Fazer o quê? Nós conhecemos bem essa história. Vamos ler Êxodo 14, 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. A nuvem fez uma divisão entre o povo de Israel e o exército, não deixou que um se aproximasse do outro. Protegeu o povo, não deixando que o exército se aproximasse e levasse de volta, e lutasse com o povo. Seguindo aí a apostila. Às vezes em que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, houve uma espessa nuvem sobre o monte, expressando a glória e o poder de Deus. Vamos ver em Êxodo 19, 16. Nós estamos verificando, estamos percebendo, que sempre onde a nuvem estava, a glória de Deus era vista, o poder de Deus era sentido ali. De uma forma ou de outra, Deus se manifestava com seu poder, com seu amor ao povo por meio desta nuvem. Então, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Deve ter sido uma cena, entre aspas, pavorosa. Não é? O povo ficou com medo. O povo, depois disso, até pediu que Moisés, que Deus não falasse com eles, que falasse com Moisés e Moisés transmitisse. Imagina aquela nuvem sobre o Monte Sinai, os trovões, as trombetas. Foi uma cena, ao mesmo tempo que passou muito medo para eles, mas o que Deus quis mostrar foi o seu poder, a sua majestade, a sua soberania. Deus não é um coleguinha nosso, como muitas vezes nós queremos passar essa ideia. Deus é nosso amigo, mas não é aquele coleguinha, um igual a mim.
Alguém que eu trate de você, você é igual a mim. É um igual a mim. Deus é Senhor. Deus é Deus. Deus não é um ser humano. Deus é Deus. Ele pode tudo. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é majestoso. Né? E essas manifestações, e a nuvem fazia parte desse conjunto, mostrava o poder de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, que Ele era Deus, e o povo tinha que se dobrar diante dele. O justo era que o povo se dobrasse diante dele. O certo era que o povo se dobrasse diante dele. Êxodo 19, 16 nós lemos, e Êxodo 24, 15 a 16. É do episódio dos 10 mandamentos. Diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Vamos ler o 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então ali Deus usou aquela nuvem para mostrar o seu poder. Seguindo a apostila. Na tenda onde Moisés costumava atender o povo, quando Deus queria falar com ele, uma coluna de nuvem ficava à porta. Havia uma tenda, longe do arraial, onde Moisés começou a atender as pessoas. Não era um tabernáculo, era uma tenda comum. E quando Deus queria falar com Moisés, havia uma coluna de nuvem que pairava sobre a porta desta tenda. Naquele momento ninguém entrava, e as pessoas ficavam de pé, em respeito ao fato de que Deus estava ali, falando com Moisés. Vamos ler em Êxodo 40, não, Êxodo 33. 33, de 9 a 10. Quem achou pode ler. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Então aquela situação, aquela manifestação, levava o povo a reconhecer que Deus é Deus. Levava o povo a reconhecer a soberania de Deus, levava o povo a adorar a Deus. Seguindo a apostila, e quando o tabernáculo ficou pronto, que é aí que nós queremos chegar, a nuvem estava lá, cobrindo a construção. Vamos ver em Êxodo 40. É um texto parecido com o primeiro que nós lemos. Êxodo 40, de 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é o tabernáculo, era outro nome pelo qual o tabernáculo era conhecido. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.
Então nós vemos que a nuvem estava lá, protegendo e guiando o povo de Israel. Aí na apostila, vemos então que a nuvem indicava o itinerário do povo de Deus, o caminho que eles deveriam seguir e quando eles deveriam ir. Então eles eram guiados por aquela nuvem. Eles não sabiam exatamente o caminho que deveriam seguir. Aquela nuvem que ia seguindo, que ia se movendo e ia orientando o povo a seguir no caminho que Deus havia determinado, no caminho que Deus queria. O itinerário, o caminho, era dado por aquela nuvem. E não só o caminho, o tempo. Que o povo caminhava quando a nuvem se movia. A nuvem parava tudo de novo. Então a nuvem que dirigia a ida do povo de Israel para a terra prometida. Seguindo aí. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, toda a construção tinha que ser desmontada e embalada, preparada para a viagem. E Deus determinou como tudo seria desmontado e embalado. Também determinou as pessoas que iriam fazer cada coisa e da mesma forma disse quem e como transportaria o tabernáculo. Lemos essas instruções em Números 4 e o último versículo, o versículo 49, diz que tudo foi feito conforme Deus designou. Muito interessante. Deus exerceu ali uma soberania muito grande. O tabernáculo foi feito de jeito que ele pudesse ser montado e desmontado. Eles estavam caminhando, eles estavam no deserto. Então, quando a nuvem parava, ia ficar ali por bastante tempo, eles desmontavam todo o tabernáculo e, como eu falei aqui, preparavam para a viagem. Embalavam para que pudesse ser carregada pelo deserto. Mas não era simplesmente chegar lá e desmontar e embrulhar e vamos lá. Tinha todo um critério, vários requisitos a serem seguidos. Deus foi detalhado com essa peça. Isso está em Números 4, é um capítulo grande, os irmãos podem ler depois. Essa peça você faz assim, assim, assim. Com essa peça será feito assim, assim, assim. Com aquela peça será feito assim, assim, assim. Então, Deus foi detalhado quando orientou como eles deveriam desmontar o tabernáculo. Até as cores, o tipo de pano, porque até isso mostrava Jesus. Até isso apontava para Jesus. E não só o preparo, o desmontar, a maneira como eles iriam levar e quem iria levar. Cada tribo ficou responsável, cada família dos levitas ficou responsável por uma parte do tabernáculo. Essa família vai fazer isso, aquela família vai fazer aquilo, aquela família é responsável por isso. Tinha coisa que só o sacerdote podia fazer, só ele podia fazer. Então Deus foi dizendo exatamente o que fazer, como transportar e quem iria transportar. Deus foi muito criterioso nessa questão aí. E eles fizeram exatamente isso. Olha, Números 4, versículo 49. Números 4, versículo 49. Diz assim: segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos seguir aí na apostila. E tudo isso nos traz ensinos importantes sobre como lidar com as coisas de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. É preciso haver obediência, zelo, amor e, sobretudo, santidade. Se as coisas santíssimas
como são chamadas no versículo 19, fossem tocadas, manuseadas, sem o devido preparo, ou de uma maneira diferente de como Deus havia orientado, a pessoa morreria. Era uma coisa muito séria. E o fato, eu disse que é uma coisa muito séria, isso me fez lembrar um versículo bíblico que sempre me incomodou muito. Eu não me lembro onde ele está, mas diz, eu acho que é Malaquias ou Zacarias: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa ser feita com zelo. Ela precisa ser feita com amor. Ela precisa ser feita com dedicação e, sobretudo, com santidade. No tabernáculo tinha as coisas santíssimas, aqueles objetos que ficavam lá dentro. No versículo 19, eles chamam, o texto chama dessas coisas de coisas santíssimas, santíssimas ao Senhor. Só os sacerdotes podiam lidar com elas. E depois de toda aquela preparação que santificava o sacerdote, era o banho que simbolizava a limpeza do espírito, era o sacrifício que fazia. Então, para que eles pudessem tocar naqueles objetos, naqueles móveis, eles precisavam estar purificados, eles precisavam estar santificados, senão eles morreriam. E se alguém tocasse alguma coisa que não pudesse, que não tivesse sido ordenado por Deus, ou de maneira diferente, sem o devido preparo, também morreria. A gente pensa, puxa, mas morreria? Não tinha outro castigo mais brando para dar, não? Morreria, a pessoa morreria. Deus está querendo mostrar o quanto é sério o trabalho do Senhor. O quanto é sério. Como a gente precisa levar a sério o trabalho que Ele tem colocado na nossa mão para ser feito. É para fazer com amor, é para fazer com zelo. Não é só simplesmente fazer, mas fazer com amor e com zelo e, sobretudo, com santidade. A gente precisa estar purificado por Jesus Cristo para fazer a obra que Ele tem colocado diante de nós para ser feita. Seguindo, o autor de Hebreus ensina hoje a nós, povo de Deus, como se deve servir ao Senhor. E lemos isso em Hebreus 12. Vamos lá em Hebreus 12, 28 e 29. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse estudo é que a gente estudando em Êxodo, a respeito do tabernáculo, a gente passeia pela Bíblia inteira. O que lá está ensinando tem ensinos sobre aquela questão espalhada sobre a Bíblia inteira. Então a gente manuseia a Bíblia o tempo todo quando a gente estuda o tabernáculo. Muito interessante. Então vamos lá, Hebreus 12, 28 a 29. Quem achou pode ler. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pois é, como que devemos servir a Deus? De modo agradável, felizes por estar fazendo, com reverência e com santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, a gente fala muito sobre isso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é nosso amigo. E de fato, Ele é amor perfeito, Ele é amor na sua essência. Ele é nosso amigo, mas Ele é fogo consumidor também. O texto de Romanos que fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E precisamos estar atentos a isso.
Então, como que a gente deve servir ao Senhor? De modo agradável, com reverência e com santo temor, fazendo o melhor que está ao nosso alcance fazer. Pode falar. Mas ele fez lembrar de um episódio lá de Neves. Meu cunhado, o Flávio, tinha um amigo. Aí toda vez que ele passava perto do bar, o amigo estava sentado junto com os outros, tal. Aí, ó, falando para o Flávio. Hoje ele é presbítero, né? Aqui, ó, estou tomando sangue de Cristo. Aí virava assim. Olha, aquele homem, ele era pessoal, sim, não tinha assim, doença, assim, coisa, né? Ele adquiriu um câncer na garganta que consumiu ele ficou magro de uma tal forma, morreu. Um câncer na garganta consumiu ele assim. Pergunta ao Flávio, ele vai contar. Ele zombava e os outros colegas assim, ó, rindo, né, no bar. Aqui, ó, todo mundo sangue de Cristo. Virava assim, ó. Morreu com câncer na garganta. Consumiu ele de uma forma rápida. Não. Com Deus não se brinca, né? Nós temos diversas histórias desse tipo. Tem um vídeo de WhatsApp, eu não costumo acreditar em quase nada que vem pelo WhatsApp. A princípio eu discordo de tudo, eu desconfio de tudo. Né? A gente nunca sabe se aquilo é verdade ou não. Mas tem um vídeo que mostra, que conta a respeito de diversas pessoas que questionaram Deus, que desafiaram Deus e que o final não foi muito bom, que não deu certo. Tem aquela história clássica do Titanic, né? Esse barco nem Deus afunda, esse navio nem Deus afunda. Tem outras histórias assim que a gente já ouviu falar. Com Deus não se brinca. Agir com Deus, lidar com Deus é muito bom, é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer de ter temor por Ele, porque Ele é digno de toda honra, de todo respeito. Ele é digno do nosso melhor. E o nosso melhor qual é? O meu melhor pode ser diferente do seu melhor. Eu participei de um coral uma vez, não foi nessa igreja aqui não, muitos anos. Foi onde eu mais aprendi de vida cristã, na prática. Foi naquele coral, eram mulheres cantando. Dificilmente aquele coral cantava 100% afinado. Mas elas faziam o melhor que elas podiam fazer. Eu era bem nova nessa época, era adolescente. Eu aprendi muito ali, porque elas faziam o melhor que elas podiam fazer. Era possível que Deus aceitasse mais aquele louvor do que algum coral cheio de técnica, 100% afinado, porque Deus estava vendo o coração daquelas mulheres. Então é fazer o nosso melhor, e fazer com respeito, fazer com temor, a quem nos chamou, a quem nos deu aquela tarefa para ser feita. Né? Seguindo aí, observamos também que tinha trabalho para todos, cada um no seu lugar, como é na igreja de Jesus. Né? Efésios 4, de 11 a 13, esse texto nós já estudamos no começo, em uma das apostilas, no começo desse estudo. Efésios 4, a 13. Quem achou pode ler. E ele designou uns para apóstolos. E ele designou uns para apóstolos, outros para como profeta, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois é. Então Deus distribuiu dons, tarefas, e na igreja é assim que acontece. Cada um faz aquilo que lhe foi dado a fazer. Cada um no seu lugar, cada um do seu jeito. Todos temendo a Deus, todos amando a Deus, e por isso trabalhando ali, todos fazendo com zelo, com amor, e ali o resultado daquilo ali vai ser o quê? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento do povo de Deus. A edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que a gente vá crescendo na graça e no conhecimento, para que a gente possa ser igual a Jesus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Igual a Jesus, é possível isso? Aqui na terra não, né? Mas Jesus quer ser visto em nós. Então a gente vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento dele, de jeito que as pessoas nos olhem, as pessoas nos conheçam e vejam as atitudes de Jesus nas nossas atitudes. Vejam o falar de Jesus no nosso falar. Vejam Jesus no nosso viver. É esse o objetivo. Deus quer ser visto em nós por meio de Jesus. Então, à medida que a gente vai, cada um com sua tarefa, todos juntos, trabalhando em prol da obra de Deus, todo o povo vai crescendo na graça e no conhecimento e ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Dessa forma, Deus vai sendo glorificado e visto no mundo. Seguindo a apostila, alguém quer falar alguma coisa? Seguindo a apostila. Então, quando tudo e todos estavam devidamente preparados, podiam prosseguir a viagem. E prosseguiam na direção que Deus indicava por meio da nuvem. Deus era o guia deles. E eles caminhariam até que a nuvem parasse. O tabernáculo, então, tinha que ser novamente montado e a nuvem voltava a pairar sobre a habitação de Deus. Então, depois de todo aquele trabalho de desmontar do jeito que Deus havia mandado, depois de todo aquele trabalho de transportar do jeito que Deus havia mandado transportar, quando a nuvem parava tudo de novo, montava tudo de novo, e a montagem também, tudo de acordo com as orientações de Deus. E a nuvem pairava mais uma vez sobre o tabernáculo. E aquela nuvem ali estava revelando o seguinte: a presença de Deus, o seu desejo de guiar o povo e o seu desejo de guiar, sim, em segurança. Hoje nós vamos parar por aqui, são 10 para as 9, não é? Na semana que vem a gente acaba essa apostila. Não, acho que acaba assim. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu não me lembro se consta mesmo ou pensamento, a data em que foi construído o tabernáculo. Eu logo assim que saiu do Egito, eu chegar em casa eu conferi. Mas eu estou pensando aqui o seguinte: foram 40 anos no deserto. Quantas vezes eles não montaram e desmontaram o tabernáculo? E um detalhe, como você falou, não é, Vitinho, ajuda aqui, ajuda, pega aí. Podia ser assim não, cada um fazendo a sua parte. Não, Deus foi. História madeira aí, não. Depois dos irmãos leem números 9. Não, 4. Números 4. Isso. Deus foi super rigoroso ao determinar o que deveria ser feito e como. Foi detalhado e rigoroso, né? Mostrando a seriedade da questão.
a seriedade da obra dele, a seriedade do trabalho cristão. Então essa nuvem vai nos revelar a presença de Deus. Deus era presente ali. Sobre isso nós vamos falar mais no próximo slide. Deus era presente ali. Prova disso é que a nuvem estava lá. Todo mundo olhava para cima o tabernáculo ficava no centro do acampamento. De todos os lugares onde todas as tendas estavam, dava para ver o tabernáculo. E todos viam a nuvem. Todos sabiam que Deus estava ali. Todos sabiam que Deus estava ali em poder e glória. E estava ali por quê? Desejava guiar aquele povo. Desejava abençoar. Desejava proteger aquele povo. Então, era a mensagem que Deus estava passando, entre outras, por meio daquela nuvem. Então, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente começa aí, ó, nuvem nos ensina. A gente segue aí.